Nas últimas 2 semanas a gente tem trabalhado aí com a temática de valores de uma vida. Na primeira semana com o seminarista Diego, a gente tratou sobre o valor da sabedoria. E na semana passada o presbítero Leonardo trouxe para a gente aí uma reflexão sobre o valor do amor. E hoje, encerrando aí a série de mensagens, a gente vai refletir um pouco sobre o valor do perdão, sobre o porquê que o perdão é importante na vida cristã. E aí eu vou pedir para a igreja abrir as Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Faremos a leitura do versículo 21 ao versículo 35. Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Eu vou estar fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Mateus 18, 21 a 35, leiamos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou da prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, Tua palavra, Senhor, posta diante de nós, ó Pai, e eis aqui Teu servo, Pai. Usa-me, Senhor, para trazer a mensagem, Senhor, que Tu tens essa noite para a Tua igreja, ó Pai. Fala o coração de cada um, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ilumina-nos para compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito com um propósito. Ele foi escrito para um determinado grupo. E quem era esse grupo? Esse grupo era o grupo de judeus recém-convertidos ao novo cristianismo. O cristianismo que estava começando ali no 1º século. E aí, por isso, ele tem algumas características bem particulares. Ele vai tentar fazer uma relação entre Cristo com o Messias que tinha sido prometido no Antigo Testamento. E ele vai fazer essa relação e ele vai trazer também algumas características do reino de Cristo, mostrando como é que funciona aquele reino também que havia sido prometido no Antigo Testamento, que viria através desse Messias. Então ele vai relacionar Cristo com o Messias e o reino de Cristo com o reino do passado, que havia sido prometido no Antigo Testamento. Porque os judeus ainda não tinham essa compreensão. Na verdade, antes da vinda de Cristo, eles acreditavam que o Messias que viria seria mais um Messias político, um rei que os libertaria da escravidão do povo romano, e ainda não tinham essa compreensão acerca do reino espiritual de Cristo.
acerca da boa nova que Cristo tinha vindo trazer. Então, além de relacionar Cristo com o Messias, ele vai trazer para a gente algumas das características do reino de Cristo. E aí, aqui no capítulo 18, se a gente dá uma passeada aqui nos versículos anteriores, Cristo está falando sobre como tratar aquele que ofende, como tratar aquele que te ofende. E aí ele vai dizer que você deve ir até ele, repreender ele de acordo com a palavra, e assim ele vai ouvir você, se arrepender, e aí vai dizer no versículo 15, que ganhaste o teu irmão, ou seja, o ganhaste o teu irmão é exatamente isso. Ele vai ouvir a palavra, vai ser exortado pela palavra, e vai se arrepender, e você vai perdoar ele. E aí, quando essa temática do perdão está um pouco implícita no texto, Pedro vai trazer ela mais à luz com a pergunta que ele faz. Tá bom, Senhor, eu compreendi essa coisa aí de ir até o meu irmão, de tratar de acordo com a palavra, dele se arrepender e eu perdoar. Mas quantas vezes isso vai acontecer? Quantas vezes a gente vai passar por esse processo? Ele vai errar, eu vou até ele, vou confrontar ele com a palavra, e aí ele vai se arrepender e eu vou perdoar ele. Quantas vezes eu vou passar por esse processo e vou perdoar esse meu irmão? Até 7 vezes? E aí essa pergunta de Pedro vai abrir a brecha para que Jesus traga alguns ensinamentos acerca do perdão, que é a temática de hoje. Essa pergunta de Pedro vai abrir o espaço para que Jesus ensine os seus discípulos e nos ensine essa noite acerca da temática do perdão. Só que para a gente entrar aí nessa questão da temática do perdão, primeiro a gente precisa responder uma pergunta. A gente precisa entender o que é o perdão. Porque muitas das vezes nós temos uma visão errada acerca do que é o perdão. Nós temos uma visão do perdão que não é a visão bíblica do perdão. Quando a gente olha aqui a parábola que Cristo contou, ela tem 3 momentos principais. Primeiro, o encontro do Senhor com o seu servo. Depois, o encontro desse servo com o seu conservo. E depois, novamente, o encontro do Senhor com o seu servo. E a gente consegue ver nessa parábola claramente que o Senhor, a relação do Senhor para com o seu servo vai exemplificar a relação de Deus para conosco. E a relação do servo com o conservo vai trazer para a gente alguns ensinamentos sobre como nós nos relacionamos um com o outro. Então, para entender o que é o perdão, a gente precisa entender o perdão à luz do perdão de Deus. Porque Deus é a essência de todo bem. Logo, Deus é a essência do perdão. Então, se a gente quiser ter uma compreensão correta sobre o perdão, uma compreensão bíblica sobre o perdão, a gente precisa olhar o perdão à luz do perdão de Deus, que é o perdão perfeito. E aí, o mundo, por vezes, vai trazer para a gente uma noção errada sobre o perdão. Porque, por vezes, ele vai pregar que o perdão é um esquecimento. Muitas das vezes a gente traz esse conceito também para dentro da igreja. A gente acredita que esse é o perdão bíblico, é esquecer. É como se você tivesse uma amnésia. Alguém vem, ofende você, e perdoar essa pessoa é esquecer completamente que aquilo aconteceu. Não aconteceu mais. Eu não me lembro. A partir de hoje eu não me lembro. Só que a gente crê num Deus que é onisciente. E se Deus sabe todas as coisas, esse conceito de esquecer não faz sentido à luz de um Deus que conhece todas as coisas. Como que um Deus que conhece todas as coisas poderia esquecer? Isso não faz muito sentido quando a gente olha para o perdão de Deus. Então a gente precisa de um novo conceito sobre o que é o perdão. E Deus nos ensina que o perdão é uma atitude. Que o perdão é uma atitude de não tratar o ofensor de acordo com a ofensa que ele lhe fez. E a gente vê isso na maior expressão de perdão, que é Cristo e o seu sacrifício. Perdoar é sofrer o dano.
E o dano da ofensa que nós causamos a Deus era a morte. Mas o próprio Deus sofre o dano, morrendo na cruz por nós. E esse mesmo conceito a gente vai ver à luz dessa parábola. No versículo 32, em um dos encontros do servo com seu senhor, o Senhor vai dizer: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Ora, se ele tivesse esquecido, não faria sentido ele estar fazendo menção aqui à dívida. Se após perdoar ele tivesse esquecido, esse versículo não faria sentido. Agora, olhando o versículo 27, que é o momento em que o Senhor compadece do servo e o manda embora, perdoando-lhe a dívida, a gente vai ver que no versículo 25, não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuísse, que a dívida fosse paga. Então a primeira atitude do Senhor é: você tem uma dívida para comigo, você não tem como pagar, tudo bem, então vou vender você, sua família e tudo que você tem, porque a dívida tem que ser paga. Mas esse servo, ele vira para o Senhor e pede perdão, e o Senhor o manda embora, perdoando-lhe a dívida. Ou seja, ele sofre o dano. Ele decide não tratar aquele servo segundo a sua dívida, porque se ele fosse tratar o servo segundo a sua dívida, o servo seria vendido, aquilo que ele tinha seria vendido, toda a sua família seria vendida a fim de que a dívida fosse paga. Mas então o Senhor decide por não tratar aquele servo segundo a dívida que ele tinha. Mas antes ele sofre o dano. Ele fica no prejuízo aí dos 10.000 talentos. E perdoa a dívida. Deixa que ele se vá como se a dívida tivesse sido saldada. Da mesma forma, nós não teríamos como pagar a dívida da nossa ofensa com Deus. Então Cristo sofre o dano morrendo na cruz, para que Deus possa dizer para a gente: pode ir que a sua dívida está perdoada. Então a gente compreende à luz do texto, à luz do perdão primeiro de Deus, que perdoar é uma atitude de não tratar aquele que te ofendeu segundo a sua ofensa, segundo a dívida que ele tem para com você, mas é antes sofrer o dano. E quando a gente começa a compreender melhor o que é o perdão à luz da Bíblia, a gente entra numa outra questão, que é: por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? Qual é o valor do perdão? Por que eu estou aqui hoje falando numa série de mensagens que é valores de uma vida sobre o perdão? Por que o perdão é o valor, um dos valores bíblicos que nós devemos levar para a nossa vida? E a gente vai responder isso também à luz do texto. No verso 33, nós vemos o Senhor dizer para o seu servo: não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Então, a primeira resposta para a pergunta do porquê nós devemos perdoar é que Deus nos manda perdoar. Nós entendemos que nessa parábola a relação do servo com o Senhor é semelhante à relação que nós temos com Deus. E aqui o Senhor está dizendo para o seu servo: você não devia ter feito da mesma forma que eu fiz com você? Eu não te perdoei, então você não devia ter perdoado o outro? Ou seja, Deus nos manda perdoar. Deus manda que nós perdoemos, assim como nós primeiramente fomos perdoados. Então, a primeira resposta para a pergunta do porquê nós devemos perdoar é porque é um mandamento. Nós retiramos aqui da parábola que Deus está nos mandando perdoar assim como fomos perdoados. Mas essa não é a única resposta que a gente consegue à luz desse texto. No verso 23, nós podemos ver: por isso, o reino dos céus é semelhante. Ou seja, Cristo, falando sobre a temática do perdão,
ele vai começar uma parábola que fala sobre a temática do perdão e diz que essa parábola tem uma relação direta com o reino dos céus, com o reino que ele veio inaugurar na terra. Ou seja, o perdão é uma característica do reino de Cristo. O perdão é uma característica daqueles que professam a Cristo, daqueles que vivem o seu reino. Então, todo aquele que se diz cristão, que professa o nome de Cristo, toda a igreja que quer ser conhecida como uma igreja cristã, uma igreja que vive o reino de Deus aqui na terra, ela precisa demonstrar essa característica. Então devemos perdoar porque o perdão é uma característica do reino de Cristo. É uma característica daqueles que professam o nome de Cristo. Então, se você se diz cristão, você tem que perdoar, porque essa é uma das características do reino. Você não pode se dizer cristão se você não perdoa. Aquele que se diz cristão tem que demonstrar as marcas do reino de Cristo. E o texto diz para a gente que uma dessas marcas é o perdão. Então, aqueles que professam o nome de Cristo, aqueles que vivem sob o senhorio de Cristo, que vivem o seu reino, precisam viver uma vida de perdão. A igreja de Cristo precisa viver uma vida de perdão. Eu e você, como cristãos, precisamos viver uma vida de perdão, porque isso demonstra que nós somos de Cristo. Isso demonstra que nós vivemos a vontade de Cristo na terra. Isso demonstra que nós fomos transformados por Cristo, que nós fomos escolhidos por Cristo antes da fundação do mundo. É através dessas características do reino que as pessoas vão olhar para mim e vão olhar para você e vão dizer: ali vai um cristão, porque ele vive de acordo com os mandamentos de Cristo, de acordo com as características do seu reino, aquilo que eu posso olhar e dizer: isso é característica do reino de Cristo, e o perdão é uma característica do reino de Cristo. Então, se queremos ser conhecidos como cristãos, se a igreja quer ser conhecida como uma igreja cristã, ela precisa viver o perdão. Mas quando a gente compreende que o perdão realmente é importante, que o perdão é realmente um valor que nós devemos levar para a nossa vida, que ele realmente é uma das marcas aí do reino de Cristo, a gente entra num terceiro questionamento. Como isso funciona? Como o perdão funciona? Como perdoar? Como viver uma vida que esteja de acordo com esse mandamento de Cristo? Como viver uma vida que demonstre a característica do perdão para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? E à luz do texto, a gente vai ver que essa temática de como perdoar, responder essa pergunta, a gente vai ver algumas características do perdão. E a primeira delas é que o perdão, ele parte de uma compreensão de que todos somos pecadores. Para a gente viver uma vida de perdão, primeiramente a gente precisa reconhecer que todos somos pecadores. Porque o perdão, ele só faz sentido dentro de um contexto de ofensa. E a ofensa, ela é fruto do pecado. Ou seja, o meu irmão, que é pecador, ele está sujeito a me ofender e necessitar do meu perdão. Assim como nós ofendemos a Deus, nós ofendemos ao próximo. E a gente precisa compreender que o nosso irmão é pecador e por isso ele vai nos ofender. Por isso a gente também vai ofender o nosso próximo. Agora, a atitude de perdão, ela começa num coração que se reconhece como pecador. Nos versículos de 23 a 25, vai dizer que o Senhor sentou para acertar contas e trouxeram à presença dele alguém que lhe devia. E é essa visão que a gente tem que ter, de que nós estamos em dívida. Primeiramente com Deus.
Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós ofendemos a Deus a todo momento. Mas não só isso, nós precisamos reconhecer o perdão de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos reconhecer como pecadores que foram perdoados por Deus. Porque se nós devemos perdoar ao nosso próximo, assim como nós fomos perdoados, primeiramente nós precisamos reconhecer o perdão de Deus em nossa vida. Então, primeiramente, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que recebemos o perdão de Deus. Nós devíamos primeiramente a Deus e Deus perdoou a nossa dívida. E isso nos coloca em dívida de perdão com o nosso próximo. Isso nos coloca numa posição de agir com o nosso próximo, não segundo a ofensa, conforme a gente viu, mas segundo a misericórdia que Deus teve para conosco. Nós precisamos agir com o nosso próximo da mesma maneira que o perdão que Deus nos deu. Então é essencial que primeiramente nós sejamos perdoados por Deus. É essencial que primeiramente a gente reconheça que ofende a Deus, que ofendeu a Deus e que ofende a Deus a cada minuto. Para que a gente se coloque como esse servo, de maneira humilde diante de Deus, receba o perdão dele, para que então a gente possa pegar esse perdão que nós recebemos e passar para o nosso próximo. Não é possível dar aquilo que não se tem. Então é preciso primeiro receber o perdão de Deus, para então oferecê-lo ao próximo. Nós primeiramente devemos receber o perdão de Deus para poder viver uma vida de perdão. Sem isso, é impossível. Só que o perdão, ele necessita de uma outra compreensão. E é a compreensão que Pedro ainda não tinha alcançado sobre o perdão. Nos versos 21 a 22, a gente vai ver o questionamento de Pedro para Jesus. E Pedro vai dizer para Jesus: até quantas vezes ele vai pecar contra mim para que eu perdoe ele? Até 7 vezes? E a gente vai ver que os escribas, os fariseus, os estudiosos da época, eles diziam à luz do Antigo Testamento que 3 vezes era o número de vezes que você devia perdoar. Que depois da 3ª não tinha mais jeito. E aí Pedro vira para Jesus e diz: tá bom, Jesus, eu já entendi que 3 é pouco. Mas então vamos lá, 7 vezes, tá bom? E aí Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você ainda não entendeu. Pode botar aí mais uns 70 vezes esses 7 aí que você está falando. Porque quando a gente compreende o perdão à luz do perdão de Deus, a gente vê que o perdão ele é ilimitado. Porque o perdão de Deus para nós ele é ilimitado. Ele cobre todos os nossos pecados. Deus não te perdoa 1, 2 ou 3 vezes. Ou as 7 vezes de Pedro. O perdão de Deus é ilimitado, ele cobre todos os seus pecados. E se a gente entende que o perdão que a gente deve oferecer ao nosso próximo é o mesmo perdão que a gente recebeu de Deus, logo a gente tem que oferecer para o nosso próximo um perdão ilimitado. Logo, 3 vezes são pouco. 7, pouco. Quando a gente começa a compreender o perdão que devemos oferecer ao próximo, à luz do perdão que recebemos de Deus, nós vamos ver que o nosso perdão está muito aquém. Está muito pouco ainda. Na verdade, o doutor William Hendrickson, um doutor em Novo Testamento, muito conceituado,
no comentário que ele faz sobre Mateus, quando ele fala sobre os 10 mil talentos e os 100 denários, ele vai dizer que 10 mil talentos representa uma dívida impagável. Que a pessoa que tinha o maior salário da época, em todo o curso da sua vida, dificilmente chegaria à soma de 1.000 talentos. Que dirá 10 mil talentos. Em contrapartida, a soma de 100 denários seria uma soma pequena. Seria pouco mais que o trabalho de um dia. Seria pouco mais que o trabalho de um dia. E se a gente olhar para o perdão que a gente recebe de Deus, para e pensa no quanto você ofende a Deus. No quanto você já pecou contra Deus. E Ele nunca lhe negou perdão. Pense em quantas vezes, com lágrimas, você entrou no seu quarto e pediu perdão a Deus. Mas quando o outro lhe ofende com palavras simples, aí parece demais. Aí parece demais. Porque a gente não olha a ofensa que o outro nos faz à luz da ofensa que nós fazemos a Deus. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos entrar numa outra esfera de perdão. A gente vai entrar numa outra prática de perdão. A gente vai ter uma compreensão diferente sobre o perdão quando a gente olha a ofensa que nos é feita à luz da ofensa que fazemos a Deus. Quando a gente olha o perdão que nós devemos dar ao próximo como o perdão que Deus nos dá, a gente está muito aquém do perdão de Deus. A gente parece que ainda não compreendeu como Pedro também não tinha compreendido. Pedro ainda não tinha captado a essência do perdão. E a essência do perdão é essa: que nós devemos oferecer o perdão ao nosso próximo, o mesmo perdão que nós recebemos de Deus. Todo domingo, na liturgia, a gente tem um momento no qual a gente pede perdão a Deus. E só isso seria muito pouco, pelo tanto que a gente peca contra Deus. Se a gente fosse pedir perdão a Deus por tudo que a gente faz, a gente só ia fazer isso da vida. Do tanto que nós ofendemos e pecamos contra Deus. Mas nós ainda não estamos prontos a oferecermos ao próximo o perdão que nós recebemos. A gente condiciona o perdão. A gente tem uma lista. Essa e aquela outra ofensa eu perdoo. Se ele me chamar de feio, eu perdoo. Agora, se ele me chamar de chato, aí já é demais. Se mentem para mim, eu perdoo. Agora, se roubam, aí já é demais. A gente condiciona o perdão às pessoas. Então, se é alguém próximo, eu perdoo ou não perdoo. Agora, se é alguém que não é tão próximo assim, a história já é diferente. Pense um pouco. Reflita um pouco sobre as últimas ofensas que você recebeu. Veja bem se não é bem assim que a gente age. Com as nossas listinhas. O que perdoa e o que não perdoa. Recentemente aconteceu um atentado numa igreja nos Estados Unidos, onde alguns cristãos foram mortos durante um estudo bíblico. E o que me chamou a atenção foi que, após esse episódio,
aqueles familiares daquelas pessoas mortas tiveram a oportunidade de entrar em contato com aquele rapaz que havia cometido o atentado. E todos eles eram unânimes. Todos eles eram unânimes. Eles disseram: realmente, você nos feriu. Nos causou muita dor. Foram familiares nossos. Imagina a tristeza. Quem já perdeu aqui algum familiar próximo sabe como é triste. Imagina perder um familiar num atentado tão banal quanto esse. Mas todos eles viraram para aquele rapaz e disseram: a gente te perdoa. A gente te perdoa. E a gente espera um dia ver você aos pés de Cristo. A gente condiciona tanto o nosso perdão. Você perdoaria aquele que matou o seu familiar? Como esses cristãos fizeram? Compreendendo que o perdão de Deus é ilimitado e da mesma forma o perdão que devemos dar ao próximo é ilimitado. Não é condicionado à ofensa que é feita. Imagina se Deus nos condicionasse o seu perdão a nós. Imagina se Deus tivesse a listinha dele: isso aqui eu perdoo e isso aqui eu não perdoo. O salmista, refletindo sobre isso, disse: as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O seu perdão é a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus tivesse uma lista que condicionasse, e eu perdoo a mentira, mas não perdoo o assassino, aí ficaria difícil. Ficaria difícil pelo tanto que a gente ofende a Deus. Se Deus pensasse como Pedro: eu perdoo só 7 vezes. Creio que nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque teríamos sido consumidos. Mas Deus não é assim. E em não ser assim, Ele nos ensina que nós também não devemos ser assim. Ele nos ensina que o nosso perdão não está condicionado à ofensa que foi feita. Que o nosso perdão não está condicionado a quem foi que nos ofendeu. Que o nosso perdão não está condicionado a nenhuma outra circunstância. Mas que antes ele é fruto de um coração que foi transformado por Deus. Perdoamos porque fomos transformados por Deus. Porque compreendemos que o perdão de Deus excede todo o entendimento. Excede qualquer perdão e qualquer ofensa que qualquer um possa te fazer. Se você quer viver uma vida de perdão, você precisa primeiro entender que Deus perdoou você na cruz, pelo sacrifício do seu filho. Uma dívida que você não tinha como pagar. E quando você entende isso, você reconhece que você está em dívida com o seu próximo. Uma dívida de perdão, de demonstrar essa mesma misericórdia que o próprio Deus demonstrou com você. Agora, para a gente encerrar, a gente vai passar o testemunho do Diogo, que fala um pouco sobre essa temática de perdão. Uma situação que ele passou na vida dele, que exemplifica um pouco essa questão de perdoar. Boa noite, igreja. Meu nome é Diogo, tenho 23 anos. Eu tenho uma história para contar para vocês bem interessante. Bom, quando eu era criança,
o meu pai, ele traiu a minha mãe com a vizinha. A minha mãe, ela ficou sabendo dessa situação, né? E meio que quis não acreditar na história. Mas ela quis mudar aquele lugar de qualquer forma, né? E desde essa situação, a gente acabou se mudando para uma rua que havia lá à frente, né? Casa lá. Mas a minha vida, né, os meus amigos ainda continuavam lá, né, na rua onde eu morava. Então, sempre voltava lá para poder ficar brincando com as crianças ali, aquela coisa toda. Aí o que acontece? O meu pai, por ter uma amante naquela rua, assim, a vizinha morava ao lado da minha casa, até que um dia a mulher ficou grávida. Pois é, a mulher ficou grávida. Ele foi contra a minha mãe. Aí chegou lá, resolveu falar pra ela, né, o que estava acontecendo, aquela coisa toda e tal, que tinha amante e tal, coisa que ela já sabia, né, que já as fofocas escorrem rápido. Foi aquele estadaço todo, que ele botar fora de casa, aquela coisa toda, mas no final da história eles acabaram ficando juntos. Depois desse dia, minha casa nunca mais foi a mesma, né, a casa partiu, a casa rachou de fato, e como se só um milagre de fato pudesse salvar aquela casa. Ninguém falava com ninguém, era um silêncio só, ninguém falava que amava ninguém. Meu pai começou a trabalhar desesperadamente, só trabalhava, não ficava muito em casa. Meu irmão tornou-se muito agressivo, muito rebelde. Minha mãe segurando a casa nas costas e eu só vivia na igreja, porque era o único lugar onde eu tinha paz. Era o único lugar onde as pessoas me aceitavam. Enfim, minha vida passou a ser igreja. Eu fui criado pela igreja, fui educado pela igreja, fui ensinado pela igreja, tudo foi as irmãs da igreja que me ensinaram. O tempo foi passando e eu achava interessante, né, entrar na casa dos irmãos e ver aquela paz, né? Aquela coisa que, na verdade, você não vê em qualquer lugar. A sensação de paz era muito grande. E eu queria aquilo pra minha casa também. Mas chega um certo determinado momento que você começa a não acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa, né? Já faz tantos anos já. Será que Deus realmente vai fazer alguma coisa nessa casa? Será que Ele vai fazer alguma coisa na sua vida? Aí você fica naquela pergunta, né? Pois é. Aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Isso já anos depois, 20 anos depois. Era Natal, meu pai faz aniversário no Natal, aquela coisa toda. A música estava muito alta, aquela coisa toda. E eu cheguei pra ele e falei, pai, abaixa o som, tá muito alto esse som. Aí ele disse que não ia baixar o som e tal. Aí eu disse de novo, pai, abaixa o som e tal. Ele disse que não. Eu falei, poxa. Aí eu fui pro meu quarto e tranquei a porta, não disse nada. Aí ele foi lá e bateu a porta lá. Aí eu abri a porta assim. Ele tava lá. Diogo, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu soltei um pouquinho, uns 20 anos guardados. Eu disse a ele que ele era muito egoísta. Pai, você é muito egoísta. Foi assim, direto, tal ponto. Ele olhou pra mim, assim, é mesmo. Ele parece que ficou chocado com aquilo, né? Eu acho que eu nunca tinha dito aquilo pra ele. 20 anos guardados, né? Eu não tinha dito aquilo pra ele. Enfim. No dia seguinte, ele chegou lá, no meu quarto. Ele me chamou pra descer a escada, que meu quarto ficava no segundo andar. Descer a escada, ele queria conversar comigo. Naquele dia ele disse pra mim que era pra mim arrumar minhas coisas e sair de casa, que eu tava sendo expulso de casa. Aí minha mãe entrou no desespero. Meu Deus! Aquele dia eu nunca mais esqueço da minha vida, cara. Eu me chorava desesperado. As coisas foram acontecendo, né? Minha mãe ficou desesperada e tal. Eu saí de lá e fui morar na casa de um amigo meu, né? Lá e tal. Aí resolvi, fiquei ali uns 2 dias com ele. Mas eu não senti que não podia ficar ali muito tempo, porque ela estava ali morando no dia a dia. E eu estava no dia a favor, né? Não ia ficar muito legal. Aí eu saí de lá, comecei a andar sem saber o que fazer. Saber o que Deus estava fazendo, o que estava acontecendo. Deus, eu estava orando pra consertar minha casa, agora minha casa rachou de vez. Estava dando tudo ao contrário, não estou entendendo nada. Aí, né, naquele momento, ali eu comecei a andar, nada. Eu fui parando na igreja, né, onde eu era membro lá, e eu sentado numa cadeira lá, né, dentro da igreja, ali orando, pedindo a Deus uma resposta. De repente eu tinha uma paz muito grande no meu coração, eu não sei explicar muito bem, só tava eu ali, cara, não tinha ninguém ali. Aí eu escutei alguém dizer assim, ó, volta e conversa com seu pai. Aí fui e voltei, fui falar com meu pai e tal. Aí ele chegou, aí na hora que ele chegou, né, aí eu olhei pra ele assim, ele olhou pra mim, ele perguntou, tá tudo bem, Diogo? Tá tudo bem. Você tá onde? No lugar tal, tá. Tá bom. Eu só espero que você esteja bem. Aí eu falei, pai, sabe qual é o problema? Aí, não. Aí eu comecei a falar. O problema é que há 20 anos atrás você fez isso. Eu sei que em 15 minutos Deus fez um milagre na minha casa.
Depois de 15 minutos que eu descarreguei tudo que eu tinha que falar, falei pra ele, olha, só volta para essa casa se você, no dia seguinte, você mudar como pessoa. Porque se você for a mesma pessoa que você é, eu nunca mais volto nessa casa. Ele correu, me abraçou e falou assim, tá bom, chorava, mano. Tá bom, eu vou mudar, Ele me abraçou, você me agarrou. Amo você. Tchau. No dia seguinte, meu pai era uma outra pessoa. E até hoje ele é uma outra pessoa. Minha casa mudou, Deus curou a minha família. Assim como o perdão de Deus restaura a nossa vida, nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, o perdão ele restaura relacionamentos, restaura vidas. Se a gente for olhar o texto, no final vai dizer que, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse a dívida. Lhe entregou para que fosse torturado, para que fosse preso, até que pagasse a dívida. Então a gente precisa do perdão para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino. E esse perdão, ele também restaura relacionamentos, assim como o perdão de Deus restaura o nosso relacionamento com Ele. O perdão entre irmãos restaura os relacionamentos. Leve essa mensagem no seu coração. Que Deus nos abençoe.